bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estarão me assistindo, mas de qualquer forma estamos aí para mais uma videoaula de geografia, tá? Eu sou a professora Silvia Letícia e hoje nós vamos entrar na questão dos países emergentes do continente americano. Ou seja, a gente fala muito de continente americano, né, no conteúdo do 8º ano, mas isso aí não é novidade para vocês, que eu já falei bastante a respeito disso. Mas enfim, como nós já falamos bastante de Estados Unidos, do Canadá, né, que são os países da América do Norte, os países ditos, né, considerados os desenvolvidos, hoje nós começamos a entrar na questão dos países emergentes. O que são países emergentes? Países emergentes são países considerados subdesenvolvidos, mas com potencial de crescimento econômico e social, tá? E esses três países que nós vamos estudar hoje são México, Argentina e Brasil, ok? Então, eles são considerados países emergentes. Voltando, países emergentes são países de economias subdesenvolvidas, ou seja, não caracterizam aqueles países já desenvolvidos há um longo tempo, com suas economias estabelecidas, tá? Só que eles têm potencial de ascensão, ou seja, eles têm potencial de mudar. E nesse conjunto, nós vamos falar hoje de Argentina, Brasil e México. Então, quando a gente fala, né, de questão de América Latina, os países emergentes da América Latina, a gente pensa, mas México é América Latina? Lembra que a gente falou lá na questão do idioma, né, que foram países colonizados e por isso, por conta do idioma espanhol, português, eles eram considerados ou anglo-saxônicos, né, considerados de característica ali de língua inglesa, ou latino-americanos, que são os países que foram colonizados por essas nações, Espanha, Portugal. Então, por isso que o México, ele se encaixa dentro dessa conjuntura aí de América Latina, ok? Então, primeiro, eles tiveram uma industrialização tardia. O que é tardia? Tardia é tarde. Eles tiveram uma industrialização tardia, mas comparada a quê? Para ser considerado tardio, comparado a outras nações, outros países que já fizeram a sua industrialização há muito tempo, como, por exemplo, a Revolução Industrial, né, que alguns países europeus fizeram nos séculos 18 e 19. Nessa época, esses países, como Argentina, Brasil e México, nem pensavam ainda em industrialização. Desculpa, gente, que tá bem calorzinho aqui hoje, tá bom? Mas, enfim, é isso. E além de Argentina, Brasil e México, alguns outros países também fizeram sua industrialização tardiamente, que é o caso da África do Sul, da Índia e até da China, né? Que hoje está com a economia em muita ascensão, expansão aí, tá? Mas da América, hoje nós estamos falando do México, Argentina e Brasil. Eu dei esse exemplo aí de África do Sul, Índia e China, para mostrar para vocês que não são só os países, alguns países aqui do continente americano, que apresentaram essa industrialização tardiamente. Então, tardiamente, a partir de qual critério? De nações, principalmente da Europa, né, que fizeram as suas revoluções industriais entre os séculos 18 e 19. Vocês já devem ter visto a questão da Revolução Industrial em alguns conteúdos de história, tá? Ok. E alguns acontecimentos favoreceram essa industrialização da América Latina. Será que eles, poxa, não quero mais ser um país subdesenvolvido, eu quero ter minha própria indústria. O que será que favoreceu para essas economias elas começarem o seu processo industrial? Tiveram alguns fatores aí que a gente vai ver agora, tá? O primeiro, a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a maioria desses países considerados emergentes, eles não estavam muito influentes na guerra. Os países que estavam mais em evidência na guerra eram os países desenvolvidos, como França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, ok? E esses países, eles também eram grandes fornecedores de produtos industrializados para a América Latina. Então, percebe aí, durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Países desenvolvidos como Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, né? Eles eram países que forneciam esses produtos industrializados para esses países emergentes, como o Brasil, por exemplo. E daí, durante a guerra,
eles estavam envolvidos com outras produções, eles estavam envolvidos com recursos para a guerra. Isso estimulou um pouco que esses países começassem a fazer a sua industrialização. Por quê? Se esses países estavam voltados para os recursos da guerra, eles não iam estar voltados para esses outros produtos industrializados comuns que eles vendiam para os países da América Latina. Então, o que? Eles começaram a produzir, a fazer a sua industrialização em passos lentos, sim, mas eles começaram a abastecer o mercado interno. E daí a gente já vê dois nomes que é muito comum da gente falar quando dá essa matéria, que é a substituição de importações. Importar, comprar, exportar, vender. Então, esses países eles começaram a o quê? Substituir importações. O que eles compravam, eles passaram a produzir, tá? Então, a Primeira Guerra foi foi um dos fatores bem importantes para essa industrialização dos países emergentes. Segundo caso, a crise de 1929. A crise de 1929, gente, foi uma crise que abalou muito a economia, né? O social, abalou muito, principalmente os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele era um grande fornecedor, né, de produtos industrializados, mas ele também era um grande comprador. Comprador como, professora? O Brasil, né, vamos imaginar que o Brasil, ele era um grande produtor de café, desse gênero agropecuário. Então, ele vendia muito para os Estados Unidos. E como os Estados Unidos, na crise de 1999, ele teve um baque econômico muito grande, ele parou também de comprar. Então, isso também teve uma derrocada na economia dos Estados Unidos na crise de 1929? Teve. Só que isso também gerou uma crise grande nessas economias internas. Mas por que aconteceu a crise de 1929? Durante a Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos apresentou uma grande ascensão. Por quê? Porque alguns países europeus saíram devastados dessa Primeira Guerra Mundial. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos começou a fornecer muitos gêneros, tanto gêneros primários, né, como agropecuários, como também produtos industrializados para esses países. Ok, durante muito tempo depois da Primeira Guerra Mundial. Aí o que aconteceu? Esses países, né, principalmente os europeus, eles começaram a se reestruturar, eles começaram a se equilibrar aí. E daí eles pararam de comprar muito dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, né, acostumado a vender, viu essa economia começar o quê? A ruir, a falir. E daí praticamente foi meio que um desastre, né, econômico. Foi uma derrocada de muitas empresas começaram a falir, muitas pessoas ficaram desempregadas. E daí também, como eu falei, países emergentes, que eram grandes fornecedores de matéria-prima agropecuária, também ficaram, né, meio que ruim, porque eles deixaram de vender. E muitos aqui dentro também faliram. Aí o que aconteceu? Mas sempre tem aquele grupo de investidores, né, de técnicos que estudam a economia, de pessoas que guardam dinheiro, eles tiveram meio que o pulo do gato. O que eles fizeram? Nessa época também, muitos imigrantes italianos começaram a vir para essas regiões, como México, Argentina e Brasil, né? Imigrantes italianos, imigrantes ucranianos, imigrantes portugueses. E o que esses investidores nacionais passaram a fazer? Passaram a utilizar os conhecimentos técnicos, né? E assim, a vivência dessas pessoas dentro da indústria. E daí eles começaram, né, a criar mais a questão das indústrias dentro desses países. Então a gente fala que a crise de 1929, ela também foi um dos motivos para a industrialização dos países emergentes, certo? E como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela também foi muito essencial. Ela foi foi um dos grandes motivos também. Como eu falei, quando tem uma guerra, os países eles estão voltados para quê? Para os produtos de guerra, né? Os Estados Unidos passou a ser um dos grandes fornecedores de armamento. Toda a questão industrial estava voltada para abastecer o quê? Essa indústria da guerra. E mais uma vez,
nós fizemos o modelo de substituição de importações. Ao invés de eu comprar lá de fora, eu comecei a tatear, né, a conquistar, a construir a minha indústria, para daí eu não precisar comprar, eu faço aqui dentro mesmo. E daí nós tivemos esse processo de industrialização desses 3 países, Argentina, México e Brasil, ok? Então foi isso, por isso é só. Isso é uma continuidade do material que eu coloquei na plataforma. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E nós hoje ficamos por aqui, tá bom? Boa tarde aí pra vocês, ou boa noite, ou um bom dia. Um beijo grande aqui da professora. Tchau, tchau.